Boker Tov, Shalom Lekulam. Bom dia, paz para todos. Estou aqui dando uma lida aqui nas escrituras. Eu estou estudando aqui um material interessante chamado Ecos do Sinai. Esse material aqui é um comentário sobre a análise da Torá, né, das Parashot ou Parashá, que são porções que são estudadas no Shabat pelos judeus. Então nós temos aqui um comentário de um rabino sobre essas Parashot, Ecos do Sinai. E já nas primeiras informações deste material, eu li algo muito interessante sobre a questão do princípio da criação, que está na primeira Parashá, que é o livro de Bereshit, ou Gênesis, como queira, onde ele vai fazer um comentário, junto a algumas citações talmúdicas, no início da criação. E aí eu peguei aqui o interlinear para fazer a leitura, para entender o pensamento que ele está colocando aqui sobre a questão de Adão e Eva, quando inicia-se, né, a queda, o pecado, onde ele aborda uma explicação talmúdica sobre a questão de Deus criar Adão sozinho, né, o primeiro homem só, para que ele não se tornasse, vamos dizer assim, egoísta. É claro que essa interpretação eu coloquei dentro daquilo que eu li aqui, sobre o homem não se tornar uma pessoa egoísta sendo ele só. E aí depois viria, né, os outros seres humanos. Haja visto que a palavra, que o nome Adão, isso não é nome próprio, né, isso é um adjetivo, que vem de Adamá, que é solo. Então Adam, no hebraico, nada mais significa que humano ou humanidade, que é de onde descende toda a humanidade. Então isso é uma questão linguística do próprio texto hebraico, né? Então Deus, ele coloca, ele permite que dentro do ser humano ocorra, ou nasça, ou ele coloca dentro do ser humano duas ações conhecidas como Yetzer Hatov e Yetzer Hará. Yetzer Hatov, Yetzer quer dizer inclinação ou desejo. Então está dentro de nós, dentro do ser humano, independentemente do caráter, da conduta da pessoa, né? A pessoa nasce já com este pressuposto dentro de si, que é inclinação para o bem, Yetzer Hatov, inclinação para o mal, Yetzer Hará. Ou seja, o desejo de praticar o bem e o desejo de praticar o mal está dentro do ser humano. Só que aqui ele já mostra, o comentarista rabínico aqui, ele já traz um comentário de quando a criança, isso já está dentro da criança, né? Que a criança, ela é egoísta em si, quando ela chora, né? Esses dias eu tive na casa do meu filho ali para abraçar o meu neto, a chegada do meu neto, e eu pude observar que a minha nora, ela não descansa. Ela não passou a noite, claro que eu dormi uma pedra, estava cansado, mas a minha esposa disse que a noite toda a criança chorou. Isso é fato, que durante o dia isso aconteceu também, né? Então a criança, ela chora, às vezes com vontade de amamentar, ou às vezes por alguma outra coisa que está ocorrendo do seu organismo. Ela não se preocupa se a mãe está descansando, se a mãe está amamentando. Não, a criança, ela já é egoísta em si mesmo, ali já no ato do nascimento, porque ela não se preocupa, ela não tem aquela preocupação se a mãe está descansada, se a mãe dormiu, se a mãe alimentou. Não, ela está ali, ela chora. Isso é um ato que está dentro de nós, de criança. Então a criança, ela não tem a percepção deste egoísmo. Mas quando ela cresce, isso ainda está dentro dela, né? Isso ainda está dentro dela. Então, na medida que a criança vai crescendo, ela vai compreendendo as coisas dentro da sociedade. Então, no social, na parte sociológica da criança, ela já começa a trabalhar essa questão de egoísmo,
de pensar no próximo. Então, Deus, segundo esse rabino, quando Deus cria Adão, ele cria ele sozinho para ele não ter esse tipo de reação. Mas isso vai acontecer porque dentro dele está colocado Yetzer Hatov e Yetzer Hara, né? Então ele vai fazer um comentário aqui, eu até fiz uma leitura aqui do texto hebraico, eu vou estar lendo com você para a gente continuar essa conversa nossa aqui, né? E você pode comentar o que você acha disso. Então nós temos aqui, ó, eu fiz aqui a leitura do texto hebraico, né? Nós temos aqui, ó, Bereshit bara Elohim et Hashamai ve'et haaretz ve'haaretz haita torru vavorru ve'roshek alpinei terron veruach Elohim mirahefet alpinei Hamaim. Ou seja, no princípio criou Deus os céus e a terra era, ou tornou-se, né? Era, aí o tradutor colocou aqui com informidade, né? Torro, vavorro, que aqui ele colocou como vacuidade, sem forma e vazia, né? Com informe. Só que essa palavra torro, ela quer dizer também caos, confusão. Este era o estado da terra quando ela foi criada no seu princípio, e vazia. Verroshek, né, escuridão. Alpinei, estava sobre a face do abismo, terron, abismo. Veruach, e o espírito Elohim de Deus, Mirahefte, pairava, né, ele pairava como uma águia sobre os seus pintainhos, socando seus ovos. Alpinei, e sobre a face Ramai das águas. Então o que acontece? Esse torro, vavor, esse caos aqui do princípio, isso, Deus abençoe nosso irmão João Vitor, isto acontece porque dentro desse tratado, dentro deste tratado aqui, ó, ele vai fazer um comentário interessante aqui, ó, na página de número 23, ele vai dizer assim, ó, olha que coisa interessante, na página 23, ele diz assim, quer ver? É difícil encontrar uma nota de otimismo até o último versículo desta paraxá, que é essa porção de Gênesis. Aí ele vai tratar o Bereshit do capítulo 1 ao capítulo 6, tá? Aí o que acontece? Ele diz assim, ó, ali se afirma que Noé achou a favor aos olhos de Deus. Os sábios da Mishnah afirmam que houve 10 gerações entre Adão e Noé. A mensagem aqui está bem clara. Deus, de alguma forma, achou que valia a pena esperar 10 gerações até que a humanidade produzisse uma pessoa que tivesse mérito suficiente para recomeçar o começo a partir dele e de sua descendência. Aqui ele já está falando de um começo, de um Bereshit, de um princípio, que Bereshit é uma palavra hebraica que ela significa no começo, em começo, no princípio, em princípio, né? E o interessante é que eu vou voltar aqui para falar algo com você também, para te mostrar uma coisa interessante. Vou retornar aqui ao texto. Então você tem aqui, ó, esta palavra aqui, ó, Bereshit, da direita para a esquerda, tá? Então é daqui para cá, ó, Bereshit. Aí você tira aqui a preposição em e com, que é este B, né? O bet. Aí você tem aqui Reshit, que é princípio, começo. Só que aqui você tem o Resh, o Aleph e o Shin. Estas três consoantes, elas podem, ela é conhecida, ela também significa cabeça. Ou seja, no cabeça, em cabeça, ou chefe, líder, principal. Então, no princípio, então, Rosh, cabeça. Ou seja, quando você lê o Evangelho segundo João, o Evangelho segundo João escreveu, no primeiro capítulo, ele vai dizer lá que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, né? Então ele vai utilizar essa mesma terminologia, Bereshit, né? No princípio era o verbo, só que aqui nós temos no princípio criou Deus. Então a criação está tudo ligada, só que quando o termo é sem forma e vazia, que é Haitá, torro, vavorro, torro
caos, vavorro, vacuidade, vazia. Então, aqui dentro desse comentário, o que a gente vai entendendo aqui? Que dentro desse comentário, quando a humanidade peca, Adão e Eva pecam, ele diz assim, ó, Adão e Eva pecam e são expulsos do paraíso. Caim mata seu irmão Abel e num rápido passar de tempo e de gerações, o mundo afunda num estado de idolatria e depravação moral. A Torá até coloca uma nota de arrependimento, por assim dizer, provinda do próprio Eterno em relação às falhas humanas. Ou seja, aí aqui, sabe o que é interessante? É que aqui ele vai colocar a questão de que o Eterno, ele viu a ação do ser humano desde o pecado de Adão, e isto foi ocorrendo, Deus foi tendo paciência, misericórdia, amor, mesmo que as gerações após Adão continuaram nos mesmos pecados desenfreados, ou seja, a proliferação da transgressão contra a santidade de Deus, ela foi sendo propagada, passando de geração a geração, até que, claro que nesse contexto, você vai ver ali que algumas pessoas, o temor, como ele vai colocar aqui, sobre a questão do arrependimento, e em alguns momentos entre Adão e Noé, nós temos a questão de Enoque, né, que andou com Deus, e o nome de Deus começou a ser invocado. Então nós temos aqui algumas ações da misericórdia de Deus, pessoas que tentaram, só que essas pessoas, elas não conseguiram influenciar a geração futura. Então isso passou o período delas e isso foi se estendendo até o dia em que Noé surge. A palavra Noé, no hebraico, é Noar. Noar quer dizer descanso. Olha que interessante, Noar significa descanso, Noé, descanso. Então, que descanso é este? É o descanso no ato não de alívio, mas o descanso no ato de que a partir daquele momento, as outras gerações que virão, o nome de Deus, a autoridade de Deus, o conceito de buscar a Deus, mesmo num ato mesmo no meio de uma geração corrupta e perversa, pessoas se levantarão, né? Aí você já vem aí vendo a questão dos patriarcas, aí vai chegar até o período de Abrão, né? O período de Abrão, como nós ministramos ontem à noite na congregação, a questão de Abrão, como ele é chamado. Então, daí para lá, o nome de Deus começa a ser mais temido, né? A santidade de Deus começa a ser mais, vamos dizer assim, sendo colocada com mais temor. O interessante, mas o que eu quero frisar aqui, é a questão de 10 gerações. Olha que interessante. Dentro do judaísmo, até no conceito bíblico judaico, fala-se sobre 10 sefirotes. Presta atenção. São 10 gerações de Adão até Noé. E aí você tem a manifestação quando Deus cria. Olha que interessante. Quando Deus cria todas as coisas, que nós vimos aqui no Bereshit bara Elohim, no princípio criou Deus, Bereshit bara Elohim, vet hari vet hashamai, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, nesse princípio, Deus ele se manifesta com sefirot, que são sefirá. Sefirá é manifestação. 10 manifestações de Deus acontecem dentro do texto do Bereshit, do Gênesis, do capítulo 1 ao capítulo número 3, onde Deus vai criando todas as coisas. Então você tem ali, haja, não são 11, não são 9, são 10, haja. E haja luz, houve luz, e haja isso, haja aquilo. Então se você contar, são 10 vezes a palavra haja. Essas 10 vezes são manifestações de Deus na criação. São as sefirot, as manifestações de Deus. O interessante é que de Adão a Noé são 10 gerações. Parece coincidência? Não. O próprio Deus se manifesta nessas 10 gerações, mostrando que ainda tem solução, mostrando que ainda alguém será levantado pelo Eterno para fazer a diferença no meio de uma sociedade corrupta e perversa,
que é o que o apóstolo Paulo vai dizer, olha, que nós devemos resplandecer como astros no mundo, no meio de uma geração corrupta e perversa. Ou seja, a manifestação da Sefirot, da misericórdia, da graça, do amor, do perdão, da vontade de Deus, ela se manifesta para a glória do seu santo nome. Então Deus, ele sempre terá alguém. Então não se importa, não fique assim preocupado de ser, vamos supor, de estar só. O momento de estar só é o momento de preparação para alcançar algo maior. Então este momento em que Deus ele cria Adão Arishon, o primeiro homem, né, que ele vai estar ali sozinho nesse individualismo, isso não está tirando dele a capacidade de se tornar alguém grande, não. Isso está provando para ele, isso está mostrando para ele que ele já começa a trabalhar dentro de si a questão do egoísmo. Porque se eu não tenho o par e o ímpar, se não tenho o par ali, se eu estou só, eu não tenho que refletir, porque eu estou sozinho. Mas quando ou tem outra pessoa do lado, aí minha conduta ela já deve ser refletida. Por quê? Porque aí eu já não vou mais pensar somente em mim, eu preciso pensar naquele que está do meu lado. Então, quando nós estamos só, é o momento em que nós utilizamos essa manifestação de Deus para nos policiar, para pensar como é que nós estamos agindo, para pensar como é que nós vamos agir como um indivíduo, e assim as coisas mudarem, nós conseguimos refrear aquela Yetzer Hará, aquela inclinação para o mal. Então Deus ele coloca o livre-arbítrio no homem, mas com este livre-arbítrio você tem essas duas manifestações, essas duas ações dentro de nós, que é a Yetzer Hará e Yetzer Hatov, inclinação para o bem, inclinação para o mal, que é o que o apóstolo Paulo, Shaul HaShaliach, vai falar lá em Gálatas sobre a luta entre a carne e o espírito. Não é simplesmente luta entre carne e espírito. Ali ele está falando, ele está usando o conceito judaico da Yetzer Hará e da Yetzer Hatov, a inclinação para o bem e para o mal. Então, quando você está no Ruach, quando você está no espírito, você está trabalhando a Yetzer Hatov. Agora, quando você está na carne, na Basar, né, na Yetzer Basar, na inclinação da carne, você já está fadado a apenas olhar para a inclinação do mal, que é Yetzer Hará. Então, nós precisamos trabalhar isso na nossa individualidade, para sabermos que Deus ele nos colocou na terra com um propósito, e o propósito de Deus é o crescimento da sua glória e do seu louvor. E por isso Deus ele colocou a Torá para o ser humano, para a humanidade, para que esta pudesse mostrar, né, aquilo que o apóstolo Paulo vai dizer, que a lei ela foi dada como aio. O que é um aio lá que o grego usa no aio? O aio é um professor, ensinador, e no hebraico vai colocar como um moré, né? Um moré, ou um rabino, um rabi, que é um mestre, né? Um moré no aramaico, rabi no hebraico, que é um mestre, um ensinador, um professor. Então ela coloca a gente com essas atitudes para quê? Para ensinar o que é valoroso em nome de Yeshua. Então isso é muito interessante. Então que nós possamos aprender a trabalhar isso em nossas vidas e saber que tudo que você der início, estiver só, se preocupe em fazer o melhor estando só. Porque a partir do momento que você já tiver alguém do seu lado, você saberá lidar com situações, lidar com pessoas, lidar com atitudes, e aí as suas ações serão corrigidas mediante os erros alheios. Para quê? Para que você não venha cair na inclinação para o mal. Então que a Sefirot, as manifestações de Deus estejam sobre nós pelo Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, em nome de Yeshua HaMashiach. Então que Deus abençoe você, sua casa, sua família, e tenha um ótimo final de semana para a glória do Eterno. Então, shalom, shalom, lehitraot, paz, paz, até a próxima.